Seguir a Jesus é relembrar daquilo que ele fez. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, aí sim, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. É isso mesmo. A fé não é um salto no escuro, mas uma resposta à fidelidade de Deus no passado. Lembrar do que ele fez nos fortalece para confiar no que ele fará. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus ordena ao seu povo que se lembre. Quando os israelitas atravessaram o Jordão, ele mandou que colocassem pedras como memorial, registrado em Josué capítulo 4. O propósito era simples: que as futuras gerações se lembrassem das maravilhas de Deus e, ao lembrar, crescem. Crer, ter fé, confiar é um ato de memória espiritual. O salmista diz: bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, 2. Esquecer o que Deus fez leva à incredulidade, mas lembrar nos fortalece. Os discípulos de Jesus viveram isso na prática. Quando ele disse: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias, eles não entenderam. Somente depois da ressurreição, ao lembrarem-se, creram, conforme registro em João 2, 22. O contexto do texto mostra um momento de confronto entre Jesus e os líderes judeus, logo após ele purificar o templo. Os judeus exigiram um sinal para provar sua autoridade. Jesus respondeu com uma declaração enigmática: um mistério. Destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os ouvintes pensaram no templo físico que levou 46 anos para ser construído. No entanto, João esclarece que Jesus falava de seu próprio corpo. Ele não estava apenas prevendo sua morte e ressurreição, mas revelando uma verdade profunda. Ele é o verdadeiro templo de Deus, a presença divina habitando entre os homens. João capítulo 1, versículo 14. O versículo 22 é crucial. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Esse momento mostra que a fé dos discípulos se consolidou quando se lembraram da promessa de Jesus e a viram cumprida. Isso reforça a ideia central: lembrar do que Deus fez fortalece a fé. Continuamos lembrando do que Jesus fez e caminhamos com Ele.